Olá, tudo bem? Você tem 5 minutinhos para a gente meditar na palavra de Deus? Às vezes nós somos obrigados a parar. Parar de pensar como sempre pensamos, parar de falar como sempre falamos, parar de agir como sempre agimos, parar para reavaliar os projetos que já estamos executando, mas é quando somos obrigados a parar que muitas vezes Deus age de forma sobrenatural. Vamos ver o que aconteceu com Moisés, com a vida de Moisés. Afinal, Moisés viveu 3 quarentenas, meu filho. 3 quarentenas, isso mesmo. A palavra de Deus relata de forma muito clara 3 ciclos de 40 anos para a vida de Moisés. E ao final de cada ciclo tinha uma mudança de vida. Olha só o que diz a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 7, versículo 23 ao 30. Eu vou ler só um versículo, você depois lê aí e eu vou resumir aqui o negócio pra gente, tá bom? A gente ganha tempo. Olha só, ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Tá aí, queridos, era a personalidade de Moisés aos 40 anos. Moisés aos 40 anos era isso aqui, era o cara do vamos ver, não vamos que vamos aqui na correria, vamos resolver esse negócio, vamos fazer a coisa andar, deixa comigo, a força do braço. Eu entendo assim, cheio do conhecimento, falava bonito. Moisés aos 40 anos, no primeiro ciclo, antes de Deus dar o stop, antes de Deus falou, fica em casa Moisés, antes de Deus falar isso, querido, esse era o Moisés. Olha só como era ele, versículo 22 diz o seguinte, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Poderoso em palavras e obras, foi educado na sabedoria dos egípcios, mas Deus olhou para ele e disse, está desqualificado desse jeito aí, porque era muito do ímpeto, era muito impetuoso, era muito impulsivo. Moisés viu um egípcio atacando um irmão dele, israelita, e ele partiu para cima para defender e matou o egípcio, gente, matou o egípcio. E aí, no dia seguinte, tinha 2 israelitas, irmãos dele, israelita, brigando um com o outro, e ele foi lá e interviu na briga, querendo separar. Na cabeça de Moisés, ele disse, eu vou começar a fazer esses negócios aqui, porque eu sou o cara mais qualificado e capacitado, e eles vão reconhecer que foi Deus que mandou eu para libertar esse povo. Mas eles não entenderam assim, os israelitas. E ao contrário, um deles olhou para Moisés e disse, quem te nomeou juiz entre nós? Você quer matar nós também? Quando Moisés ouviu isso, querido, aí a palavra de Deus diz que Moisés, ouvindo isso, fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Aí foi o stop. Relaxa, Moisés. Fique em casa, Moisés. Eu entendo que foi um tempo de quarentena, foi exatamente a segunda quarentena de Moisés. Ele começou com 40 anos e encerrou esse ciclo aí com 80 anos. Mas foi onde teve o maior agir de Deus na vida de Moisés. Para que depois ele fosse fazer o que ele fez, Deus trabalhou nele. Deus quer trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. E o fica em casa, o relaxa, ouve ao Senhor, muda a tua alma, aquieta-te, foi essencial para Moisés e pode ser para nós também. Sabe por quê, querido? Porque Moisés foi viver na terra de Midian, na terra do seu sogro lá, Jetro, casou com Zípora, teve filhos, foi cuidar de ovelhas. Para o povo daquela época, cuidar de ovelhas era a profissão mais insignificante que se tinha. Agora você vê um cara que saiu do palácio, saiu do castelo, cheio do vou resolver tudo, porque eu sou qualificado. Deus olhou para ele e disse, é desqualificado. E ele, depois de passar esse tempo, depois de apacentar ovelhas, depois de cuidar de filhos, depois de ter uma esposa, assumir responsabilidades no lar, foi quando Deus olhou para ele e disse, Moisés agora está qualificado. E eu imagino que nesse momento, Moisés olhava para o céu e dizia, quem agora irá resgatar e salvar os israelitas? Porque eu estou com 80 anos e não consigo.
E foi exatamente isso que aconteceu. Olha o que diz o versículo 30. Passados 40 anos, lá na terra de Midian, apareceu a Moisés o Senhor, um anjo do Senhor, dando a ele o desafio. E o que Moisés falou? Parecia outro homem agora, querido. Parecia outro homem. Moisés, Senhor, está no livro de Êxodo isso. Senhor, quem sou eu para libertar os israelitas e ir no palácio do faraó? Quem sou eu? Olha, o que aconteceu na vida de Moisés é algo que deve acontecer na nossa vida. Ele parou de lutar com a própria força. O que nós estamos fazendo até agora? O que projeto, que pessoa queremos mudar com a nossa força? Que projeto queremos fazer ser realizado com a nossa força? O que hoje na nossa vida queremos fazer com a nossa força? Porque foi nesse momento que Moisés reconheceu que só o Senhor para libertar os israelitas. E foi nesse momento que Deus o capacitou, que Deus o chamou e que Deus o aprovou. Então a pergunta que eu deixo para você, a reflexão é essa. O que você está lutando com a sua própria força? Faça como Moisés. Nesse período, nada do que você vai fazer na solitude, na quietude, em casa é insignificante para Deus. Porque Deus está trabalhando em você para depois trabalhar através de você. Fica com Deus, eu te amo. Um abraço desse seu amigo, Joelson.